Em uma pequena localidade do interior de Minas Gerais, uma mulher extraordinária transformou sua dor em uma poderosa mensagem de fé e devoção. Floripes Dornelas de Jesus, carinhosamente conhecida como Lula, viveu uma vida marcada por desafios inimagináveis, desde a infância no campo até o acidente que a deixou paraplégica. Lula superou obstáculos que poucos poderiam suportar. Neste documentário, mergulharemos na história de Lula para descobrir como a vida de uma mulher simples e humilde se tornou um farol de esperança e fé para tantos, e como seu legado continua a tocar os corações até os dias de hoje. Floripes Dornelas de Jesus, mais conhecida como Lula. Ela nasceu em Mercês no dia 9 de junho de 1913, mas quando ela tinha 2 anos de idade, ela mudou com a família para Rio Pomba, que é uma cidade próxima a Mercês, né, zona da Mata Mineira. E lá a Lola vai viver em Rio Pomba até a sua morte, né, em 1999, em 9 de abril. A Lola, quando ela, por volta do ano de 1934, segundo as narrativas, ela subiu num pé de jabuticaba para colher os frutos e ela cai dessa jabuticabeira e vai se acidentar. Ela sofre uma lesão grave na coluna e a partir de então ela fica sem andar, né? Fica uma pessoa paraplégica. Durante algum tempo, 2 ou 3 anos, segundo as narrativas também, ela fez alguns tratamentos em Juiz de Fora. Só que esses tratamentos não surtiram efeito. Então Lola realmente não anda mais e, segundo os relatos dos devotos, com o passar do tempo, por questões gastrointestinais, ela já não conseguia mais se alimentar e aos poucos ela foi deixando de se alimentar. Então, quando essa notícia se espalha pela cidade, pela região, de que existia uma jovem em Rio Pomba, paraplégica e que não se alimentava e que ela estava se alimentando apenas da hóstia, né, da comunhão, da Eucaristia, romarias começaram a chegar até a sua casa. E assim, eram milhares de pessoas. Existem registros em livro de presença que eu tive acesso durante a minha pesquisa lá no Museu Histórico de Rio Pomba, que tem 30 mil pessoas em um dia. Então esses romeiros começaram a chegar. E aí milagres começaram a ser atribuídos a Lola. Tá? Então, assim começa o mito da Santa Lola, por conta das grandes romarias que começaram a ir até o sítio onde ela morava, e dizem que ela recebia um por um dos romeiros, e aí com essa situação tomando essa grande proporção, a igreja, no final da década de 50, faz a opção de proibir essas romarias. E na época a justificativa do arcebispo era porque estava preocupado com a saúde frágil da Lola. Então isso é um fator, tá? O outro seria por conta de uma reportagem polêmica da revista Manchete, tá, de 1957, que 2 repórteres estiveram até o sítio na companhia do Padre Galo, que na época era o orientador espiritual da Lola, se dizendo que eram padres, eram religiosos, e têm acesso ao quarto da Lola, e fotografaram Lola sem autorização dela. Então essa revista vai para as bancas, torna-se uma revista polêmica, ela já era polêmica na época, a revista Manchete, e aí a Lola pede na época que as pessoas não comprassem essa revista, mas não teve como, né? Algumas pessoas da cidade de Rio Pomba compraram, adquiriram a revista, e o Brasil inteiro conheceu quem era a Santa de Rio Pomba, uma mulher jovem, né, que ficou paraplégica, que se alimentava só da hóstia. O foco da minha pesquisa, ele sempre é a materialidade do sagrado. O que seria isso? São os objetos que os devotos, as devotas, consideram que são sagrados. Então o terço é a Lola presente ali para o devoto.
Aquele pedaço de roupa da Lola é a Lola presente na vida do devoto. Então essa relação é uma relação forte, uma relação que é estabelecida e que ela vai acontecendo, é uma dinâmica que vai surgindo ali e que vai sendo estabelecida pelo devoto com a santa. Mas a narrativa fundante que traz Lola como santa, que inaugura essa santidade da Lola, é a narrativa do jejum prolongado. Quando Lola se acidenta, né, vai se acidentar e vai tornar paraplégica e deixar de comer, de se alimentar, e passa a se alimentar só da hoxa, essa narrativa é uma narrativa fundante. É ela que vai inaugurar a Lola como santa para os seus devotos. Mas depois disso é lógico que vai acontecendo outras coisas, outros aspectos vão surgindo, que vai fazendo parte dessa construção da santidade de Lola. Cláudio Bom Tempo é um pai de família, uma pessoa espiritualizada, extremamente voltado para as coisas da fé, e que é assim não porque nasceu assim, mas porque aprendeu a ser assim a partir do estímulo de algumas pessoas que passaram pela minha vida. Uma delas foi a Lola, aonde ela mostrou para mim qual que seria o caminho a seguir, mesmo como médico. A Lola tinha uma pequena alteração no coração. Ela tinha uma insuficiência valvular e ela tinha uma insuficiência cardíaca. O coração tinha uma certa dificuldade mesmo em ter as funções dele completas. Mas ela, durante muito tempo, ela não tomava, e aliás ela não tomou, que eu saiba, não tinha tomado nada até a época que eu estive lá. E nessa época eu vi que tinha necessidade e precisava iniciar a medicação por causa da insuficiência cardíaca. E aí eu propus para ela tomar, e ela disse que ela não iria tomar, porque ela achava que quando ela tivesse que tomar a medicação, essas são as palavras dela, se ela tivesse que tomar a medicação é porque tinha chegado a hora dela ir embora. E que ela ainda tinha muita coisa para fazer por aqui. Então que ela não queria que essa hora chegasse porque ainda tinha coisas para fazer. E aí eu insisti com ela. E foram assim várias vezes que eu vi a necessidade. Ela começou a inchar as pernas, ela tinha já um cansaço. E tudo isso a gente via. Você me perguntou sobre exames, nós fizemos eletrocardiograma dela, fizemos exame de sangue dela. Quem fez o eletro foi o Dr. Adailton, ainda é vivo até hoje. Alcançou uma graça na época que esteve lá comigo também, fomos juntos. Fizemos exame de sangue dela, nem anemia tinha, o que é totalmente fora do esperado, né? E aí ela... naquela dificuldade, né, de enfrentar ali a insuficiência cardíaca, ela disse que não, e aí eu insisti mais uma vez dizendo para ela, a gente pede o Padre Paulo para abençoar os remédios. Ela falou assim, mas eu não posso ingerir nada. Aí eu falei assim, a gente faz sublingual. Eu diluo os medicamentos, ou mando manipular para a senhora usar na pele, e o que a gente tiver que usar, a gente usa debaixo da língua e a senhora consegue absorver. E aí ela aceitou, depois que o Padre Paulo abençoou. Aí durante um ano eu consegui que ela usasse um pouco de diurético para desinchar, mas ela não ingeria nada. Algumas vezes eu cheguei a presenciar e fiquei realmente observando de longe. Se ela não ingeria nada, e aí tinha um pote de maionese, não vou falar o nome da maionese, mas tinha uma tampa laranja, onde ela abria aquela tampa, molhava a boca, bochechava e cuspia. Tinha uma pia do lado da cama, onde ela, por várias vezes, sem saber que eu estava olhando, ela não ingeria, ela cuspia. Então ela lavava a boca, mas ela não engolia.
Então, assim, é um pouco inexplicável, não sei de onde que vinha líquido. E aí a gente usou diurético, mas não tinha notícia de diurese. É possível que tenha tido algum pouco de urina nessa etapa por causa da medicação, e tinha um outro medicamento para melhorar a contração do coração também, que eu diluí e colocava sublingual. A Lola melhorou, respondeu muito bem a medicação, e depois de 2 a 3 meses, ela tendo recuperado, ela mesma falou comigo: agora eu estou bem, eu vou parar os remédios. Eu insisti para continuar, ela falou assim: não, agora eu vou parar. E ela parou. Mas naquela época ajudou muito, então foi só dessa forma que ela usou, e que eu tenho notícia foi só essa medicação. As outras medicações eram pomadas, que ela sentia muitas dores articulares por causa da artrose, e ela utilizava. Ela brincava muito comigo assim: o senhor tem amostra? Traz a amostra para mim, porque a amostra grátis é mais forte. O propagandista, ele manda a amostra porque ela é mais concentrada. Depois que ele pega o freguês, aí ele libera o remédio normal com a concentração normal. Era uma forma de brincar, mas na sabedoria da Lola. E então eu sempre levava algumas pomadas para ela, anti-inflamatórias e tudo que ela usava. A Lola, no início eu fui só como médico, né? Eu fui vê-la como um médico que ela tinha uma confiança por causa da amizade que eu tinha com o Padre Paulo, e ela confiava muito nele. E ele confiava em mim, e confia, graças a Deus. E naquela época era só isso. Mas à medida em que a gente foi convivendo e foi gerando uma amizade, uma confiança, onde a gente pôde expressar em tantas situações difíceis que ela e que eu e o próprio Padre Paulo vivemos, a gente se aproximou. Quer dizer, na dor a gente se abraça, né? E na dor a gente viveu momentos assim muito, muito bonitos. E aí eu comecei a ver que algo diferente existia na Lola. Era algo místico, sem dúvida nenhuma. As virtudes que a Lola tem, e vou dizer para você, não é o não comer, o não beber, o não dormir. Porque, como ela mesma dizia, isso não era sacrifício para ela, ela não sentia necessidade disso. Mas para mim o grande diferencial da Lola foi a atitude positiva que ela teve diante da situação de paraplegia, quando ela caiu do pé de jabuticaba e ficou paraplégica. Ela poderia ter falado que dali para frente não ia fazer mais nada, que ia entregar a sua vida, ou que ia ficar revoltada com Deus. Qualquer um de nós, se acontece uma situação dessa, ia primeiro criar uma frustração e uma raiva de Deus, porque tem tanta gente ruim no nosso pensamento que merecia mais do que a gente ter isso, e a gente faria esse julgamento. A Lola não fez isso. Para mim, a santidade dela está nisso. Bom, já que eu não vou casar, já que eu não vou ter uma vida de estudo como ela sonhava, como ela imaginava, eu vou transformar a minha vida numa forma de oração pelas pessoas. Ela ressignificou a vida dela de uma forma fantástica, sem, em momento nenhum, querer voltar atrás e dizer que não era bem isso, ou alguma coisa assim. Ela decidiu dali para frente: não, vou seguir o resto da minha vida divulgando a fé no Sagrado Coração de Jesus. Esse é o grande milagre da Lola. Esse é o foco principal da santidade dela, das virtudes. A Lola tem inúmeras virtudes que são capazes de transformá-la numa pessoa de referência. Mas a principal, na minha opinião, é a atitude positiva dela diante do sofrimento dela de ficar paraplégica e tomar a decisão de levar isso de uma forma para o resto da vida como divulgação da fé no coração de Jesus. A Lola sobreviveu dessa forma durante 64 anos, se alimentando só da Eucaristia.
Se você me pergunta se isso é possível, eu digo que não. Como médico, eu digo que não. Agora, como pessoa de fé, eu acredito. E eu presenciei, então para mim é mais fácil. Agora, se em algum momento alguém conseguir provar que a Lola comia, bebia, dormia, tinha as funções fisiológicas dela normais, porque não tinha, e dissesse que nada disso é verdade, ela ainda continuaria sendo santa para mim. Porque a santidade dela não está no não comer, no não beber e no não dormir. A santidade da Lola está na atitude positiva de, já que eu não vou andar, já que eu não vou ter a vida que eu gostaria de ter, eu vou dedicar a minha vida ao Sagrado Coração de Jesus. Ela poderia dedicar a qualquer outra causa, mas ela dedicou a quem ela tinha a fé e a confiança. A Lola, durante a semana em que ela partiu, ela esteve muito mal, com muito cansaço. A insuficiência cardíaca piorou naquela ocasião e ela não queria realmente tomar medicamentos mais. E eu fui várias vezes durante as 2 últimas semanas, indo até Rio Pomba à noite, terminava o consultório e ia para Rio Pomba. E ficava com ela, porque ela não dormia, não tinha problema de horário. E aí a semana toda foi com dificuldade. No último dia, que é o dia 8, porque o dia 9 é o dia que foi considerado, né, da morte, mas foi no dia 8, às 11 horas da noite. Mas antes disso eu estive lá, mais cedo, com o Padre Paulo, nós estivemos, e quando eu cheguei, para minha surpresa, achando que ia chegar lá e encontrar uma pessoa mais debilitada do que eu já tinha visto durante a semana, preocupado com ela, e quando eu cheguei, a Lola estava triunfante. Ela estava totalmente diferente dos outros dias naquela semana. E aí eu cheguei para ela, ainda brinquei com ela, falei assim, uai Lola, achei que ia achar a senhora aqui um pouco cansada e tudo, a senhora está bem? Ela falou assim, doutor Claudinho, hoje foi o melhor dia da minha vida, estava alegre. Eu falei assim, uai, que bom, então a senhora hoje não está precisando de médico, não? Não. E naquele dia, eu estava jogando bola naqueles dias, eu estava com o joelho machucado, eu estava usando muleta naquele dia. E aí ela brincou comigo, o senhor que está precisando de médico, andando de muleta desse jeito. Aí eu falei assim, não, isso aqui é saúde, porque eu estava jogando bola, não tem problema não. Ela falou assim, não, o senhor vai ficar bem disso aí também. E aí ela falou assim, eu preciso ter uma conversa muito séria com o senhor hoje. Eu falei assim, uai, que bom, mas a senhora então está bem hoje? Eu estou ótima. Inclusive conseguiram esticar minhas pernas aqui hoje, sobre a cama. A Lola ficava recostada nos travesseiros, sempre mudava de posição na cama ali, mas sempre deitada sobre as pernas, ou sentada sobre as pernas. Naquele dia, segundo ela, as pernas até esticaram. Alguém esticou, não sei se foi a Terezinha, imagino que tenha sido. E aí ela falou que, olha, estou muito bem hoje. Hoje talvez tenha sido o dia em que eu me senti melhor em toda a minha vida. E eu não interpretei isso como uma metáfora de que eu estou voltando para casa. Eu entendi ali simplesmente que ela estava melhorando e que eu sabia da dificuldade dela, mas não imaginava que fosse ser naquele momento. E aí a Lola falou assim, eu preciso ter uma conversa muito séria com o senhor hoje. Pois não, Lola, o que eu posso ajudá-la? E ela falou assim, senta aqui. Eu sentei no banquinho de 3 pernas, e ela falou assim, eu queria pagar o senhor por tudo que o senhor fez por mim nesses 4 anos que o senhor cuidou de mim aqui. E aí eu falei com ela, mas Lola, eu nunca vim aqui pensando em receber nada. Eu vim aqui pela amizade, pela admiração, pela fé. E eu recebi muito mais nesse tempo todo do que eu vim buscar. E ela falou assim, o senhor não está entendendo. O meu pai é um pai rico e ele pode pagar.
E eu fiz de bobo e disse para ela, falei assim, mas o pai da senhora, eu sei que ele é muito rico, mas se eu não vim aqui para cobrar, não importa. Não foi por isso. Não tem que acertar nada comigo. Ela falou assim, o senhor não está entendendo, doutor Claudinho. O meu pai é muito rico e ele deseja sempre pagar por tudo o que as pessoas fazem pelos filhos dele. E aí eu, vendo a insistência dela, a forma, né, delicada dela falar, eu falei assim, então, já que ele é tão rico, eu vou cobrar caro. Aí ela falou assim, pode cobrar, ele é muito rico mesmo. E eu falei assim, eu vou pedir que a senhora peça a ele para rezar muito pelos meus pacientes, para que eles melhorem. E aí ela disse assim, mas isso eu já faço pelo senhor. Eu já faço e a gente já combinou que eu sempre faria isso. Aí eu falei assim, não, mas eu quero que a senhora peça a ele para eles melhorarem mais rápido. Aí ela aceitou a brincadeira e falou assim, tá bom, doutor Claudinho, onde quer que eu esteja, eu estarei sempre rezando pelo senhor, pela Patrícia, pelos seus pais e por todos os seus pacientes e aquelas pessoas que o senhor sentir no coração do senhor que precisam de oração. Vai lá na cozinha e toma o cafezinho do coração de Jesus. Essa frase final, vai na cozinha e toma o cafezinho do coração de Jesus, era uma frase de despedida dela sempre, toda vez que a gente ia. Alguém sempre fazia um café, a Terezinha, a Miriam, alguém fazia um café e depois a gente ia lá e tomava o café, só um cafezinho simples. E ela, quando ela encerrava a consulta ou a conversa, seja com quem fosse, ela disse, vai lá na cozinha e toma um cafezinho do coração de Jesus. Então aquela era a deixa para mim para encerrar a nossa conversa ali naquele momento. Então, essas foram as últimas palavras da Lola comigo. Aí ela me abraçou, eu dei um beijo nela e ela apertou as minhas mãos e falou assim, vai com Deus, boa viagem. E assim o Padre Paulo e eu voltamos, nós estávamos no mesmo carro, e o Padre Paulo que estava dirigindo, eu estava de muleta, e o Padre Paulo me deixou em casa. Quando nós chegamos em casa, tocou o telefone dele. Era a Terezinha ligando e dizendo, padre, a Lola acabou de morrer. E aí o padre me esperou, eu subi, avisei a minha esposa, a Patrícia, que ela tinha falecido. Entrei no carro de novo e nós voltamos para Rio Pomba. Então isso era 11 horas da noite do dia 8 de abril de 1999. E aí a gente voltou e aí foi toda aquela sensação, aquele cenário triste, né? Mas ao mesmo tempo da missão cumprida. E fica toda essa lição de vida da Lola. O último dia de vida de Lola foi um dia em que ela transmitiu que ela estava muito feliz e a impressão que deu é que ela estava voltando para o céu. A minha convivência com Lola só fez aumentar a minha fé, assim, a exemplo dela, aquela pessoa tranquila e serena que depositava toda a confiança no Sagrado Coração de Jesus, e eu percebendo que não precisa de mais nada, só Ele basta, porque ela não precisou de nada fisicamente. Só a fé dela no Sagrado Coração de Jesus, ela conseguiu viver esses anos todos feliz e em paz, apesar do sofrimento, muitas dores, mas ela superou tudo com a paz e com a fé que ela tinha nele. O pensamento voltado no Sagrado Coração de Jesus. Lola não perdeu nenhum tempo da vida dela para o mundo. Tudo foi direcionado para o Sagrado Coração de Jesus. Assim, tanto foi o amor que ela tinha por ele,
que os olhos dela eram voltados para o Sagrado Coração de Jesus dia e noite. E ela tinha preocupação com a minha parte espiritual e, apesar dela não precisar de nada físico, tinha preocupação com o meu lado material também. Era uma pessoa assim, de uma sensibilidade muito grande, assim, de uma percepção muito grande, uma lucidez. Amar, adorar e louvar o Sagrado Coração de Jesus. E ela tinha aquela vontade que todos fizessem a mesma coisa, ela tivesse a mesma experiência que ela tinha no Sagrado Coração de Jesus. Talvez seja isso que ela me chamava toda hora para me despertar mais aquele amor, aquela adoração ao Sagrado Coração de Jesus. Engraçado, a Lola não dormia, não comia e não bebia. E o interessante é que ela não mudava o humor. Lola era uma pessoa assim, positiva e assim, sempre alegre. A gente nunca via Lola triste. Então, ela passava a noite e dia como se tivesse acabado de acordar. Nem a voz dela alterava, porque às vezes a gente acorda, se não dorme, acorda de mau humor, né, levanta de mal-humorado, muda a voz, fica... Ela não. Ela sempre teve aquela vozinha tranquila, serena e como se tivesse acabado de acordar. Ela não mudava a voz horas nenhuma e nem o rosto dela sempre assim, bem-humorada e conversando com a gente, sempre assim, no sentido de atrair a gente para o Sagrado Coração de Jesus. Os últimos dias dela foi como se fossem os primeiros, tranquila, em paz, ela sorridente, confiante no Sagrado Coração de Jesus. Talvez poderia ela até saber que já estava partindo, mas ela estava feliz porque estava indo assim para os braços do Pai. A vida dela de oração e fé no Sagrado Coração de Jesus. Eu falo que a gente tem que tirar pelo menos meia hora na semana para adorar o Sagrado Coração de Jesus, porque a Lola ficou a vida inteira, dedicou a vida inteira em adoração ali, amando e adorando, sem se cansar, sem reclamar, feliz da vida. É isso que eu trago para o meu coração. Assim, todos nós, ninguém sabe a riqueza que a gente tem de ficar um tempo adorando o Sagrado Coração de Jesus, indo no sacrário, né, passar no sacrário para visitá-lo, para adorar e louvar, porque a Lola já ficava assim, eu penso, a Lola ficou a vida inteira com aquele olhar direto no sacrário, no Sagrado Coração de Jesus. Ela não perdeu nem um minuto da vida dela. E nós, quanto tempo, quantas horas que a gente perde, quantos dias que a gente perde. Perde mesmo, porque o padre lá da minha paróquia fala, quem não tem tempo para Deus perde tempo. E a Lola fez o contrário, ela não perdeu tempo. E aí isso aí foi um incentivo para mim. Lola nunca ficou triste com relação a isso, nunca queixou nada. Pelo contrário, as pessoas que iam lá com problema, ela aconselhava, dava bons conselhos, era que meia psicóloga também, né? E sempre assim, falando para as pessoas na confiança no Sagrado Coração de Jesus. Com relação a ela não deixava passar nada, ela assim, se estava triste, não passava para ninguém, se tinha alguma queixa, não passava para ninguém, era só, se passava para alguém, era para o Sagrado Coração de Jesus. Para a gente, ela sempre transmitia a alegria, a paz e o amor. Então, a pessoa que ia até ela, talvez ela estava até sofrendo mais por causa das dores, mas as pessoas que iam até ela assim, saíam renovadas, como ela não deixava passar,
até no sofrimento, ela foi serena e a paz que reinava na vida dela, por causa ela já tinha se entregado totalmente para o Sagrado Coração de Jesus. Lola foi muito importante, porque se não fosse a Lola, quantas pessoas que tem aqui, a maior parte aqui é devota do Sagrado Coração de Jesus. Cada casa que você passa aqui, você vê uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. E aqui é criança, é jovem, é adulto, tudo com a fita do Sagrado Coração de Jesus. Ela foi a maior divulgadora aqui da região do Sagrado Coração de Jesus. Lá do quarto dela, lá no silêncio, como diz o bispo, o Dom Francisco, no silêncio do quarto dela, ela conseguiu transmitir. Isso aí foi uma evangelização. Lola não só seguiu o evangelho à risca, como ela divulgou, ela conseguiu divulgar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, pela fé dela e pela devoção dela, pelo amor que ela tinha ao Sagrado Coração de Jesus. Minha história com a Lola, o ouvir falar de Lola é desde criança. Sempre nasci ali próximo à casa dela, então desde criança sabia daquela história toda ali, né, bem próximo mesmo da janela da sala da minha casa, eu olho, eu vejo assim já um pedaço do terreno, o morro lá da casa dela. Então sempre ouvi falar de Lola. Mas é a partir dos 24 anos, quando eu tive uma experiência de Deus através do movimento da Renovação Carismática Católica, rezando numa capela próxima lá, à casa dela, né, na entrada lá do Instituto Federal, próximo onde que ela mora, aonde que eu tive o desejo, né, me lembro muito bem disso, no ano de 97, de mandar uma carta para Lola. Eu, certo dia, eu rezava com algumas senhoras lá e disse que eu gostaria de mandar uma carta para Lola. E, para minha surpresa, né, uma das pessoas que rezavam lá comigo, quando a gente terminou, ela me disse que no dia anterior, o leiteiro, cuidava lá das vacas lá da fazenda, disse a ela que a Lola teria dito para levar alguém que tinha uma carta para ela. Como eu falei que eu queria mandar uma carta, essa pessoa me disse que me levaria lá na casa dela. Eu disse que no dia seguinte eu não poderia, mas que no outro dia sim, e assim aconteceu. Né? Nós chegamos, né? E o leiteiro abriu lá a porteira, chegamos até lá na frente da casa, e ele disse que o pessoal que abria a casa iria chegar, e quando chegasse a gente conversaria com eles, e aí nós conversamos, eles entraram dentro da casa, e voltaram e disseram que naquela noite ela tinha passado, não tinha se sentido muito bem, e era muito comum. As pessoas que conhecem a história da Lola sabem de muitas dores que ela sentia sempre. Então, que naquele dia ela não poderia me receber, mas que iria marcar um outro dia para eu voltar. E os dias foram passando e eu sempre perguntando se ela já tinha marcado, até um dia que o pessoal falou que ela tinha mandado me dizer que não daria para me receber. Mas, né, a providência de Deus vai tendo os seus caminhos. Naquele mesmo ano eu fui para um encontro em Aparecida do Norte. Né? Tomei o ônibus na rodoviária de Rio Pomba até Juiz de Fora e depois de Juiz de Fora o ônibus para Aparecida. Dentro desse ônibus, né, de Juiz de Fora até Aparecida, eu vi que a maioria dos passageiros também estava indo para o mesmo objetivo meu, que era um congresso da Renovação Carismática Católica, e uma senhora sentou do meu lado. E a gente foi conversando, lá pelo meio da viagem, eu resolvi perguntar a ela de onde que ela era. E ela me disse que era de Paraíba do Sul. E aí, ela também, né, fez a pergunta de onde que eu era. E eu respondi para ela que eu era de Rio Pomba. Quando eu falei que eu era de Rio Pomba, ela, surpresa, ela falou, nossa, Rio Pomba, eu vou muito lá. Aí eu perguntei para ela, né, Rio Pomba é uma cidade sempre pequena, né, virei para ela e perguntei, mas vai muito lá onde? E ela me disse, eu vou muito lá na casa da dona Lola. Meu pai é muito amigo dela. E aí eu contei essa história para ela, que meses antes, né, tinha acontecido essa questão da carta, que eu tinha ido lá e que depois tinha tido lá uma resposta de que talvez eu não poderia ir, que ela estaria rezando. E aí essa senhora Sônia vira para mim e disse que me levaria lá.
Era o ano de 97, 100 anos da morte de Santa Teresinha. Eu resolvi fazer uma novena para Santa Teresinha naquele ano, em agosto, mês de agosto daquele ano. E o que eu pedia na novena? Que eu gostaria de ir lá na Lola. Então eu vou me lembrar sempre do dia que eu tive a graça de conhecê-la pessoalmente. Então eu fiz a novena do dia 9 ao dia 17 de agosto. Terminada a novena no dia 17, nesse mesmo dia, ela tinha me dado o telefone, eu liguei para ela, e para minha surpresa eu liguei, né, me identifiquei e falei, ô Sônia, se você lembra, eu encontrei com você lá em Aparecida, na ida para Aparecida, e você me disse que iria me levar na Lola, e ela me respondeu, eu vou, que dia? Amanhã. Amanhã nós estamos indo aí e eu vou te levar lá. E me deu a referência da pessoa que levavam eles lá, e eu fui até a casa da pessoa, nos dirigimos lá para casa, lá para a fazenda. Chegamos lá, veio um sacerdote com eles, foi celebrar a missa, celebrou a missa, eu fiquei quieto. Eu gosto sempre de dizer que se eu desse um passo à frente de onde eu estava ali, as pessoas que conhecem lá a casa, tem uma janela bem próxima à porta do quarto dela, e eu estava nessa janela, eu gosto sempre de dizer que se eu desse um passo à frente e, um termo meio comum mesmo, esticasse o meu pescoço, eu iria vê-la na cama, mas eu falei, eu não estou aqui para isso. Ali participei da Santa Missa, vendo o altar, ouvindo a voz dela durante a missa. Acabada a celebração, essa Sônia entrou e me chamou. E eu entrei, pude sentar no banquinho, o Dr. Cláudio e tantas outras pessoas, e as pessoas que vão lá, né, conhecem lá, fica um tamboretezinho perto da cama dela, pude sentar ali naquele tamborete, colocar a minha mão, ela colocar a mão dentro da minha mão, e aquilo que eu tinha vontade de escrever na carta, eu pude falar com ela, de virar para ela e falar, eu quero vir morar aqui. E ela me disse, morar aqui? Eu falei, e ela disse, quem vai fazer comida para você? Eu balancei o braço no sentido assim de que eu mesmo faria, e foi essa alegria de ter podido encontrar com ela. E depois do falecimento dela, eu me lembro muito bem disso, certa vez relatando isso, na época, né, Dom Luciano, hoje saudoso Dom Luciano, já falecido também, em processo de beatificação, eu lembro que ele colocou a mão no meu peito e disse para que eu não tirasse isso do meu coração. Então, tenho essa graça, essa é a minha experiência pessoal. A graça, sei das pessoas da minha geração que não tiveram essa graça, muito poucas pessoas, de ter tido a oportunidade de ter ido lá no quarto dela, de ter pego na mão dela e de ter feito esse pedido para ela, de querer morar ali na casa dela. Por quê? Porque essa questão, né, você respirava a santidade, e até hoje, as pessoas que visitam lá, a gente vê mesmo a presença de Deus, a graça de Deus naquela casa. É uma mulher muito santa. Lola é de um grau muito elevado de santidade. E eu posso dizer dessa alegria de ter tido essa oportunidade, por graça de Deus, por desígnio da providência de Deus, de ter ido à casa dela, e uma conversa breve, rápida, mas de ter tido essa oportunidade de encontrá-la, conversar e pegar na mão dela. Eu conheci a Lola através do meu pai. Meu pai, o Antônio Raul Gonçalves, foi uma pessoa que deu assistência há muitos anos para a Lola, uma pessoa de confiança, que tinha um certo acesso na propriedade, e com isso nós fomos crescendo, eu e minha irmã e a minha mãe, passamos a conhecer, visitar. Meu pai lidava lá nos animais, então assim, direto meu pai ia lá. Com isso a gente passou a ter acesso à Lola. Com isso a gente foi crescendo, foi entendendo um pouco mais, e o que me fez realmente acreditar na intercessão foi o que ela era, o milagre dela, vivia só de comunhão. Eu assisti isso com muita convicção. Em dezembro de 1997, dia 10 de dezembro, eu sofri um acidente de moto, com mais 2 amigos. Aonde esse acidente eu fiquei muito ruim, eu fiquei muitos dias em coma, tive traumatismo craniano, parada cardíaca, respiratória, peguei infecção hospitalar, e nisso foi um transtorno muito grande, porque era época de final de ano, a gente conhece muita gente. Com isso, sabiam que meu pai lidava com a Lola, um vizinho nosso, o Catatal, foi até a Lola e pediu que a Lola rezasse. Olha, o filho do Raul tomou um tombo de moto, tá assim, assim, assado, muito ruim no hospital. Me deram 1% de chance de vida só, igual eu te falei, fiquei vários dias em coma. Com isso, ela mandou um recado para o meu pai e para a equipe médica, porque não era para preocuparem que eu não ia morrer, muito menos ter algum tipo de sequela, porque o meu médico era o Sagrado Coração de Jesus. E com isso, eu fui dando melhora, fui melhorando, saí do coma,
saí da situação e vim para Rio Pomba. No dia 28 de março do ano seguinte, 1998, a Lola me chama no quarto dela. Ela quis conversar comigo. Assim meu pai fez, me levou. Fomos eu, meu pai e a minha irmã. Cheguei, como de costume, tomei ela a benção, sentei do lado da cama dela e começamos a conversar. Ela pegou a mão, colocou a mão sobre a minha mão e disse a seguinte frase: eu sabia que você não ia morrer porque você não cumpriu a sua missão aqui ainda. E nessa vida que a gente está, é assim mesmo. As pessoas boas sofrem para ver se as ruins regeneram. Eu escutei isso da Lola. Então, a graça que eu alcancei, eu tenho certeza que tem muita intercessão da Lola, que eu estava muito ruim, foi muito difícil para minha família, meu pai desesperado, todo mundo, enfim. Essa foi a maior graça que eu tive com a Lola. Olá, eu sou o Gustavo Franco, mais um entre tantos devotos do Sagrado Coração de Jesus, um grande admirador também da vida da Lola. Estou aqui para poder apresentar um pouco daquilo que eu sei sobre a Lola e a vida dela. E esta é a casa da Lola, que nós vamos conhecer agora. Nós estamos chegando aqui numa sala que antecede o quarto da Lola e os relatos que eu, enquanto um mero devoto do Sagrado Coração de Jesus, sempre escuto e leio em alguns livros sobre a Lola, que nessa sala as pessoas aguardavam enquanto o padre entrava no quarto da Lola para celebrar a missa. Aquelas pessoas que naquele momento não estavam autorizadas a entrar no quarto da Lola ou até mesmo conhecer a Lola pessoalmente, eles aguardavam ou assistiam a missa numa dessas salas ou nessa, né, em alguma outra área da casa, enquanto o sacerdote que vinha, bem lembrando aí Padre Galo, até quando a Lola faleceu, o Padre Paulo, ele entrava no quarto da Lola por esta porta, que hoje é vidro, mas era uma porta de duas bandeiras. Ele celebrava a missa lá dentro e algumas pessoas ficavam nessa sala, quer seja nas cadeiras ou, enfim, não me recordo, né, como que era a situação aqui, mas era o que acontecia. Por essa outra porta aqui a gente consegue ter uma visão da cama da Lola, a gente até consegue perceber um pouco melhor como que a Lola ficava nessa cama. Existem várias fotos de acesso público em que a Lola está sentada, encostada naquelas almofadas empilhadas ali, uma por cima da outra, e ela normalmente ficava de frente para cá, onde a gente tem um altar aqui à nossa direita da imagem. Ora a janela ficava aberta, ora a janela ficava fechada, e ela sempre ficava ali. Então é comum a gente achar essas fotos em alguns arquivos, até mesmo aí disponível na internet, a gente encontra essas fotos que mostra a Lola sentada, recebendo a Eucaristia, dos ministros da Eucaristia que vinham, né? Fotos de outros momentos da Lola ali. Esse quarto aqui, nos últimos 7 meses, que a Terezinha Miranda, uma religiosa que estava em processo de discernimento vocacional, ela veio morar aqui, fazer companhia para a Lola, a gente diz que é os últimos 7 meses, porque ela esteve aqui com a Lola até no dia do falecimento dela. Então Terezinha, ela dormia neste quarto, e Terezinha dá o relato de vez em quando a Lola chamava por ela, ela ia até o quarto da Lola para rezar com ela, para fazer alguma novena, alguma oração, ou alguma coisa que a Lola precisava. A Terezinha dormia nesse quarto aqui. Aqui na cozinha era onde a Lola sempre dizia para as pessoas que vinham visitar, tanto padres ou como outras pessoas, né, que não se esquecessem de
tomar o cafezinho do Sagrado Coração de Jesus, que na época da Dorvina, ela que fazia o cafezinho do Sagrado Coração de Jesus. Então a gente imagina que seja aqui que as pessoas vinham tomar o cafezinho do Sagrado Coração de Jesus, quer seja no fogão a lenha ou no fogão a gás, mas era aqui que Lola sempre dizia: não se esqueça de tomar o cafezinho do Sagrado Coração de Jesus. Logo depois que a Lola faleceu, um tempo o sítio ficou um pouco fechado, restrito ainda, né? Mas logo depois as paróquias começaram a realizar os eventos, as celebrações do Sagrado Coração de Jesus, as novenas, e surgiu a necessidade de construir, né, um salão para as missas, né? Então foi construído então aqui na época do Padre Emerson, né, sob a administração do Padre Emerson, a construção desse templo, né, que é a capela, e recebe o nome de Recanto Sítio da Lula, para os devotos do Sagrado Coração de Jesus estarem realizando aqui as festas, né, do Sagrado Coração de Jesus. E agora também a gente vem celebrar no dia 9 de abril de todo ano, né, o aniversário de Páscoa da Lula aqui neste local. Então aqui é onde muitas pessoas acreditam que foi onde era o pé de jabuticaba, onde Lula brincava, escorregou, caiu e foi onde aconteceu o acidente com ela. Eu não posso afirmar se era aqui, né? Porque os devotos depois foram arrancando galhos, folhas para levar uma recordação, de forma que devem ter levado até a raiz, então não ficou nada para contar a história. Então a gente depende aí também da memória dos mais antigos para poder situar melhor aonde que de fato estaria o pé de jabuticaba neste quintal aqui. Mas sabe-se que é nesta área aqui, ou um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, ou mais próximo da cozinha. Mas aqui ficou como um memorial, né, do local onde a Lola teria sofrido o acidente.